noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou Tereza Vasconcelos, eu tenho 68 anos, sou aposentada na área da educação. Eu moro no interior de São Paulo e vou compartilhar com vocês uma experiência que eu julgo luminosa. Para mim foi uma experiência luminosa, foi assim um presente de Deus. Que me ajudou a sair da caverna de Platão. Uma amiga espírita me disse que eu tive um desdobramento. Um pastor me disse que eu tive um arrebatamento. Mas um médico que me atendeu após a experiência, após os exames, me disse que é possível que eu tenha tido uma EQM. Eu não sei o que é, mas eu sei que foi um presente de Deus que me mostrou o lado de fora da caverna. Então, por isso eu quero compartilhar com vocês, porque a mim clareou muita coisa e me fez enxergar coisas que antes eu não enxergava. Então, é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, isso aconteceu foi em 2017. Era uma noite, fui dormir por volta de 9 horas da noite e uma mão branca se aproximou da minha mão. Não me tocou. Ela ficou assim a uns palmo distante da minha mão e imediatamente ela me puxou e eu fui parar lá em cima. Imediatamente, eu não passei por túnel, eu não vi ninguém, eu fui parar lá em cima. E lá em cima onde? Num lugar, mas num lugar que emanava tanto amor, um lugar onde haviam mais de 100 pessoas, parecia uma reunião preparada para me receber. E emanava um amor tão grande, era um lugar tão pleno, tão... Uma delícia tão grande que eu tenho saudade até hoje de lá. E 2 pessoas me receberam lá, assim, nitidamente. As outras eram invisíveis, assim, eu sabia que tinha, eram transparentes, todas, assim, de cor pastel, a cor predominante lá era pastel, mas esses 2 eram, assim, ficaram bem próximos, eram pessoas bem... visíveis, eu vi a roupa deles. Um professor que trabalhou numa escola que eu coordenei há 30 anos atrás, e eu fiquei intrigada porque foi um relacionamento de bom dia e boa tarde, e no entanto lá em cima a gente tinha muita consideração. E esse outro eu não o reconheci, não sei que era muito íntimo, coisa de pai, de irmão, mas eu não sei identificar quem era. E o professor estava numa túnica, numa alta costura, muito alinhado, e o outro estava de terno. E os outros estavam assim, como uma massa. Eu percebia 360 graus. E eu fiquei um bom tempo lá com eles, a comunicação era telepática. E num determinado momento, eu vi para cima, 1 metro mais ou menos, a minha outra versão, a versão Tereza. Eu estava lá em cima, olhando para baixo, olhando para mim, e a Tereza de cima era uma mais jovem, mais assim, mais bonita, mais alegre, e olhava para baixo como se estivesse dizendo assim para mim: olha, pois viu que você conseguiu. Ela olhava assim com muito carinho, emanava muito amor, e eu fiquei assim um bom tempo olhando para ela. E eu acredito que, eu não sei se ela foi me levar até lá, às vezes eu penso que ela foi me levar, ou se ela desceu até lá para me visitar. Eu sei que ou era minha mônada, ou era meu eu superior, eu não sei, mas era eu.
de cabelo curto, é, era eu. E ela olhava para mim e eu olhava para ela. Eu estava encantada com ela. E eu tinha que passar um portão, e esse portão era bem grande. Eu acho que uns 10 metros de comprimento por uns 5 de altura. E nesse portão aconteceu uma coisa muito desagradável. Eu estava parada no portão, eu precisava passar para lá e ninguém me disse, mas eu sabia que precisava. Quando vieram de baixo dois homens. Um tinha uma calça preta surrada, camisa branca, suspensório, e ele tinha um sapato que o bico virava assim. Um sapato grande, do bico fino, o bico virava assim. E eles vieram na minha direção e eu estava tão encantada com tudo aquilo ali que eu os cumprimentei alegre. E de repente eu vi o professor e o outro correndo na minha direção e os expulsaram dali. E um deles, que era o mais alto, ele saiu assim, é, me ameaçando, me xingando, blasfemando, e aí baixou a minha vibração e eu fiquei pensando, nossa, que perigo. E eu pensei que aqui não tivesse perigo e aqui também tem perigo, e eu fiquei muito triste ali para passar do outro lado e eu passei do outro lado do portão e comecei a descer uma rua, e a rua era uma rua estreita, assim, uma descida, e eu comecei a andar por aquela rua procurando a minha casa. E de repente eu olhei para o chão e falei, gente, mas isso aqui não é Brasil, olha que chão, isso aqui é um mosaico muito diferente. No Brasil as ruas não são assim. Aí eu perguntei para um menino que estava no morro assim, onde nós estamos? Aí ele falou, na colônia, mas eu não sei o nome, eu não consigo lembrar o nome dessa colônia. Eu já procurei no YouTube, eu já fiquei horas procurando o nome dessa colônia. Se eu ouvir, eu tenho a impressão de que eu associo, mas eu não consegui achar ainda, e eu não consigo me lembrar do nome dessa colônia. E eu andei pela cidade toda e tinha uma praça, e tinha um telão, e tinha uma fila, tinha assim uma hierarquia, tinha grupos orando, tinha grupos cantando, tinha pessoas aleatórias andando para lá e para cá, e eu andando ali dentro sem saber o que estava acontecendo, e de repente eu passei perto de um grupo e alguém falou assim, olha, ela já chegou, alguém precisa descer lá para consolar a Carla. Aí eu falei, que isso? Como consolar a Carla? Por quê? O que está acontecendo comigo? Onde que eu estou? Eu não sofri acidente nenhum, eu não estive em hospital, eu não viajei para lugar nenhum. Aí eu falei, mas eu não estou sentindo dores. Naquela época eu tinha eu estava numa crise de artrose terrível. E eu andava assim, da sala até o quarto, eu já tinha que sentar arrastando a perna. E eu falei, como assim? Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Aí eu olhei para o chão assim e eu estava flutuando. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso que alguém me informe. Aí eu saí correndo assim, passei num local assim, tinha um senhor, aí falei com ele, olha, hoje eu sei quem é aquele senhor, é o marido de uma amiga que faleceu há 10 anos. Aí eu falei, olha, o senhor pode me informar, eu morri? Aí ele fez assim para mim que sim. Aí eu fiquei desesperada, falei, nossa, mas e por que eu vim parar aqui? Aí ele falou assim, é por causa da sua vibração, do seu sentimento, dos seus pensamentos. E aquela cidade, ela era hostil, assim, ela não era acolhedora, ninguém ligava para mim, ninguém falava comigo, eu estava sentindo uma solidão terrível lá. E aí ele falou,
é por isso que você está aqui. Eu falei, mas eu quero, como que eu faço para sair daqui? Aí ele falou assim, mas aqui é bom, olha lá para você ver. E tinha um grupo alegre, assim. Eu falei, não, mas eu não vou ficar aqui, eu não posso ficar, eu tenho que ir embora, eu tenho que cuidar do meu neto. Eu olho o meu neto para minha filha trabalhar, ele não fica com ninguém, eu tenho que voltar. Olha, se eu morri, meu corpo está lá ainda, e eu tenho que voltar antes que eles enterrem meu corpo. Eu preciso de ajuda. Aí vinha vindo uma senhora atrás, aí ela falou assim, calma, você vai voltar logo. Eu falei, a senhora não está entendendo, eu não quero voltar logo em outra encarnação, eu vou voltar é agora, nessa encarnação mesmo, eu já preciso voltar. Aí eles ficaram me olhando assim, aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Como é que eu faço para sair daqui? Eles não vão me ajudar. E eu saí correndo procurando ajuda. Aí eu lembrei, falei, eu sei orar, eu conheço Jesus. Jesus é a minha âncora, Jesus me ajuda em tudo. Eu vou pedir para Jesus e ele vai me tirar daqui. E entrei atrás do muro assim e me ajoelhei, mas aí eu não conseguia falar nada, eu só pensava em Jesus, que ele podia me ajudar, mas eu não conseguia falar nada e eu estava num pranto convulsivo, eu entrei num pranto convulsivo tão terrível que eu atingi assim o limite da minha tristeza. Eu cheguei no limite, eu nunca senti uma dor tão grande na alma como eu senti aquele dia. E quando eu acordei, o meu travesseiro estava molhado. E aí eu olhei no relógio, eram 10 horas da noite. Aí eu passei uma mensagem para uma amiga espírita, ela me disse, olha, e disse para ela, olha, eu morri. Aí imediatamente ela me ligou, aí eu chorava muito, aí ela falou, olha, você teve um desdobramento. E no dia seguinte eu falei com o pastor, ele me disse, olha, você teve um arrebatamento. Mas quando eu levei os exames para o médico, ele falou, é possível que você tenha tido uma EQM. Com esses exames, você poderia bem ter tido um problema sério à noite. E não sei se foi um arrebatamento, se foi um desdobramento, se foi uma EQM, mas sei que foi uma experiência que me mostrou o outro lado, um lado que eu não conhecia. E depois que eu falei com a minha amiga, começou a minha busca. Bom, aí naquele dia, no dia seguinte, eu fui ao médico, porque eu não podia deixar meu neto com ninguém, não aceitava ninguém cuidando dele, não confiava em ninguém. Mas depois que eu estive lá, eu falei, bom, eu poderia hoje não estar aqui, então eu vou deixar ele com a babá e vou para o médico. E fui para o médico e os exames todos alterados e provavelmente eu tive uma IQM. E depois disso eu passei a questionar como ficar do lado de cá, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas e eu conheci duas. Uma eu gostei muito e a outra não. E aí eu queria saber como ficar do lado da que eu gostei, daquela paz, daquela plenitude toda, né? E eu não sabia que critério seria usado para que eu ficasse do lado de cá. Eu já me sentia uma pessoa boa, eu não sabia melhorar, não tinha onde melhorar mais. Como assim? Será que eu teria que ser uma Madre Teresa de Calcutá? Mas eu não posso cuidar de doentes, não consigo, eu desmaio quando eu vejo sangue. E como é que eu vou? Eu gosto de cuidar de criança, de jovens. Como é que eu vou fazer para ficar do lado de cá? Meu Deus, o que que eu posso fazer? Que critérios que é usado para que eu fique ou para lá ou para cá? E aquilo me acabrunhava muito. E aí um dia eu estava orando aos pés de Jesus, porque Jesus é a minha âncora. Jesus
Para mim, assim, é o meu tudo. Então, eu estava aos pés de Jesus orando. Quando eu abri a Bíblia, eu li a Bíblia dia e noite. Eu comecei a buscar na Bíblia uma resposta. Eu procurei psicólogos, médicos, eu procurei pastores, padres, espíritas, mas eles diziam assim para mim, isso foi um sonho. Gente, como que pode? Eu sonho há 68 anos. Aquilo não foi um sonho, eu jamais confundiria um sonho com aquela vivência que eu tive lá. Eu estive lá, eu fui lá, eu vi tudo aquilo. Aquilo não foi sonho. Eu não sei explicar, diferenciar aquilo de um sonho, mas aquilo não foi um sonho. Eu sei que não foi um sonho. E ninguém me dava uma solução. Aí esse dia eu estava aos pés de Jesus e quando eu abri a Bíblia, a Gálatas 5, aí o fruto do Espírito, não é no plural, é no singular mesmo, o fruto do Espírito. E amor, alegria, fé, esperança, longanimidade, benignidade, tolerância, me fale agora. Não, eu até tenho anotado ali. Aqui na sala de computação tem. Porque eu anotei para todo lado. Tá ali. Eu anotei para todo lado. Domínio próprio. Então, e aí uma voz me falou, exercite o fruto do Espírito, exercite o domínio próprio. Aí eu pensei, é isso. Aí eu até anotei nos papeizinhos, coloquei nos locais mais onde eu estou sempre presente e para nunca mais esquecer, Gálatas 5, o fruto do Espírito. É fácil você ser tolerante, ter paciência, amar, mas é difícil você ter domínio próprio. O domínio próprio é você dominar a sua língua, dominar os seus pensamentos, dominar a sua vibração, os seus sentimentos. Isso é muito difícil. Às vezes você se aborrece com alguém e você tem que reverter aquela energia para uma coisa boa. Então, as pessoas são difíceis mas a gente tem que dominar, principalmente os pensamentos, aqueles pensamentos derrotistas, de maldade, de passado, de coisas que te fizeram, que você fica ali martelando ainda, de coisinhas bobas que a gente fica baixando a nossa vibração com aquilo. Então, isso é difícil. Então, às vezes, eu tô lá em frente ao espelho, me vem aqueles pensamentinhos assim, e olha, cuidado, Teresa, não pense, isso já foi passado, deixa para lá, porque você tem que controlar a sua vibração, você tem que vibrar numa frequência alta, sempre estar ligada com seres superiores, com mestres, com Jesus, com seres de luz. Você tem que estar o tempo todo olhando para o céu, o tempo todo em estado de gratidão, você tem que estar em estado de solidariedade com todos, de compreensão, de entender que as pessoas que estão aqui
estão aqui porque precisam reparar alguma coisa no seu espírito. Então, se elas precisam reparar alguma coisa, elas não são perfeitas. Então, a gente tem que aceitar essa imperfeição. Então, nós temos que fazer uma leitura assim do universo diariamente para entender o nosso papel aqui, o nosso propósito, por que que nós estamos aqui, por que que as pessoas estão aqui, o nosso próximo, os animais que nós prendemos no quintal. Outro dia na feira eu vi um passarinho preso, o passarinho chorava. Eu estava comprando assim numa banca com meu marido, eu não consegui terminar a compra porque você pensa que o passarinho está cantando, mas ele não estava cantando, ele estava chorando. Não só os pássaros, a energia do passarinho preso, ela espalha uma tristeza dentro da sua casa, ela atravanca todos os segmentos da sua vida, da prosperidade, da convivência familiar, de relacionamentos, de saúde. Ela traz uma energia tão sofrida para dentro da sua casa, e eu estava percebendo ali que não era só ali dentro daquela varanda. Aquela energia estava se espalhando num raio muito grande de quilômetros. Aquela energia daquela tristeza daquele passarinho. Aquele passarinho estava com muitas dores no pé, na asa, e estava chorando ali dentro daquela gaiola. Outro dia eu fui, uma formiga pegou meu pé de manga ali, um pé de manga que já estava com 1 metro, e eu fui lá com a sacolinha de granulado para matar, mas quando eu cheguei lá, eu enxerguei uma organização dentro daquele formigueiro que eu não tive coragem de matar. Ela comeu toda a minha manga. Tem um sapo no meu quintal que agora está dando problema, está dormindo dentro da vasilha do cachorro, mas eu não tenho coragem de tirar ele daqui do quintal. Então é o nosso próximo, é a natureza, a água, tudo nós temos que observar e tudo nós temos que cuidar. E não só isso, mas também os seres humanos que estão à nossa volta, nós temos que cuidar, porque a vida aqui é passageira, aqui é um minuto, mas lá é eterno, é de lá, é lá que a gente tem que se preocupar, lá é eterno, e é a continuação daqui, do jeito que nós estamos vivendo aqui, que vai ser lá. Então, nós temos que se preocupar muito com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas falas, o nosso estado de gratidão, o nosso nunca reclamar, nunca. A reclamação é uma coisa muito negativa que destrói a vida da gente. Reclamar jamais, só agradecer.